Olá! Hoje nós vamos falar sobre comunicação não violenta, que eu acredito que é um tema essencial para o momento que a gente está vivendo agora. A minha convidada é uma querida, já falo dela. Seja bem-vindo você que está assistindo pelo Instagram, vocês que já estão entrando aqui na sala, você... Yes, olha, a Dani entrando, a Mi, ai gente, saudades de todas vocês. Bom, eu vou começar falando da minha convidada, vou anunciá-la aqui e aí já convido pra gente ir pro papo enquanto a galera vai chegando, tá bom? Bom, vamos lá. Minha convidada, a Mari Cubo, é formada como consultora em desenvolvimento humano e organizacional pela Kiuna. Fez curso de comunicação não violenta e também especialização em observação, sentimentos, necessidades e pedidos. A Mari atua também há 20 anos no mundo corporativo e facilitou cursos de comunicação não violenta na empresa em que trabalha atualmente. Vem pra cá, Mari Cubo! Atenção que a mágica vai acontecer. Oi, Oi, Mari! boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui. Bem-vinda! Ai, que saudades de você! Muitas. Ai, muito bom. Deixa eu tirar aqui os comentários que as pessoas conseguem te ver melhor. Bom, Mari, para a gente começar aqui, né, que já que a gente vai conseguir matar a saudade aqui conversando, papeando, vamos falar de comunicação não violenta. Então, para a gente começar, quero que você conte para o pessoal que está aqui assistindo a gente, por que que você se interessou por esse tema? Foi meio por acaso, assim, né? Que acho que estava nessa jornada aí de autoconhecimento e aí em busca de várias experiências, né? Eu conheci aqui a Kiaiuna, né? Que nem você falou, eu fiz o curso lá. E aí um dos cursos ofertados era de comunicação não violenta. Eu já tinha ouvido falar comunicação não violenta, mas depois, quando eu fiz uma experiência na prática, eu me apaixonei pelo tema e vi o quão poderoso é e quão importante para a humanidade, né? A gente saber se comunicar e saber se relacionar. E é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento, né? Então, eu fiz o curso e aí eu comecei aí a minha jornada, né, de ser multiplicadora, né, e também de ir aprendendo, assim, bastante com essa metodologia, né? Então foi Ah, assim que que legal. surgiu a comunicação Muito não bom. violenta na minha vida. Ou seja, né, autoconhecimento já é uma palavra que está, né, relacionado com Mari, né? Então, gente, para quem não assistiu, a gente tem um vídeo no YouTube, foi acho que o segundo vídeo que eu gravei quando eu criei meu canal, que foi com a Mari, falando da sua jornada de autoconhecimento. E esse é um capítulo, né, Mari? Tanto que na época a gente tinha tanta coisa para falar que a gente não se aprofundou nesse especificamente, né? E o que que é a comunicação não violenta, Mari? Porque eu acho que ela, obviamente, vai além do que é só tão óbvio quanto o nome fala, né? E o nome para mim ele é um pouco emblemático, assim, porque a partir do momento que você se expressa, né, no mundo, de uma certa forma ele já é violento, porque nem todo mundo tem as mesmas opiniões, né, não teve a mesma educação, então você se colocar no mundo, né, já não é uma forma tão pacífica, né, então a comunicação não violenta para mim nada mais é do que uma ferramenta, né, de autoconhecimento principalmente, mas também de como você se relaciona e se aproxima do outro e do ser humano. Então, como que você conhece o ser humano? Então, é falando a partir da observação, dos sentimentos, das necessidades e do pedido. Então, isso faz com que a gente, né, seja ser humano. E agora, mais do que nunca, né, a gente está nesse momento de ver a importância do relacionamento, que a gente está totalmente isolado, então a gente não viu que o quão importante a gente é e quão, assim, a gente não fica bem quando a gente não se relaciona com as pessoas, né? Então isso é fundamental a gente saber se relacionar e conseguir se aproximar de ser humano para ser humano, né? Sim, com certeza. Gente, e aí, para quem está chegando, falando em comunicação, eu tirei os comentários, mas se vocês quiserem fazer perguntas, deixar perguntas aqui para interagir junto comigo e com a Mari, é só colocar a pergunta aí que vocês estão vendo. Tem onde mandar perguntas, que aí eu consigo enxergar, tá? Então, só o primeiro recado. E o segundo recado é que se você acha que esse bate-papo é um bate-papo válido para alguma pessoa, te convido a pegar a setinha, o aviãozinho, né? Como for a sua interpretação e encaminhar para uma, duas pessoas que você considera que seja útil esse bate-papo aqui com Dona Mari Cubo.
Ô, Mari, agora me conta uma coisa. Você falou que é com relação a... que é uma ferramenta de autoconhecimento. Como assim? Então, quando você começa a praticar a comunicação não violenta, e eu vou falar então um pouco de cada passo, né? Porque Uhum. ao mesmo tempo que a comunicação não violenta, ela é super simples e metodológica, né? Porque a gente fala primeiro, quando você se comunica, a recomendação é que você primeiro observe, né? Então, observar a situação como se você não estivesse dentro dela, né? É Uhum. muito difícil. Aí, segundo, você identifica qual que é o sentimento que você está tendo naquele momento. Então, eu acho super difícil, porque é que nem aquele filme dos sentimentos, que você tem a raiva, a tristeza, o medo, e a gente tem uma limitação muito grande, né, de sentimentos, porque a gente não é condicionado, não aprendeu a falar sobre sentimentos, né? Muito pelo contrário, a gente aprendeu a reprimir os sentimentos, porque demonstra uma certa vulnerabilidade. E aí depois você vê, tá bom, senti isso, observei qual que é a situação, qual que é a minha necessidade que está por trás disso, né? E a gente tem necessidades básicas, né? Todo ser humano tem de segurança, de pertencimento, né? De propósito. Então tem que tentar identificar qual que é a minha necessidade que eu quero que seja satisfeita para eu fazer um pedido, né? Então quando eu Uhum. faço um pedido para o outro, a partir dessa observação, né, e do sentimento que eu estou tendo, e também dessa minha necessidade, eu consigo fazer o pedido de uma forma mais assertiva. Uhum. Então, o que eu falo, assim, tem um fluxo muito simples, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Porque quanto mais você vai conhecendo, você vai vendo que é muito difícil você primeiro fazer observação sem o julgamento. É muito difícil você saber identificar que sentimento que é aquele que você está sentindo no meio daquele turbilhão de coisas. E é muito difícil você saber que necessidade, se é uma necessidade verdadeira, se é uma necessidade do ego. Porque muitas vezes já caí nisso, né? De, poxa, eu tô pedindo isso para alguém, mas para que eu tô pedindo mesmo? Né? Às vezes Uhum. é só por pedir, porque eu não quero ceder em alguma discussão, né? Então, por isso que é uma ferramenta muito mais de autoconhecimento, porque aí você vê também, quando você pede para o outro, às vezes o outro não consegue te entregar aquilo que você está pedindo. E aí Sim. volta de novo para você. Então, qual que é o seu intuito? É um pedido ou é uma exigência, né? Uhum. Então, É. isso é o que conecta e também é o que distancia as pessoas, né? Se você não se conhece bem também, você não sabe pedir direito, você não sabe qual que é a necessidade que está por trás. E E também não esses quatro. entende o outro. Mas assim, agora uma dúvida prática, né, gente? Porque aqui, como eu sou leiga, espero que eu represente pessoas também que estão aqui para se aprofundar mais sobre o tema. Esses quatro passos, Mari, eles são necessariamente aplicados em momentos de conflito ou em momentos de pedir alguma coisa? Em quais situações que esses quatro passos, né, que é a proposta da comunicação não violenta, são aplicados? Em qualquer momento, não somente em conflitos, mas quando você quer fazer acordos. Não, é que assim, fica muito mais evidente quando é um conflito, né? Uhum. Porque você vê que tem alguma necessidade ali que não está sendo atendida. Mas não necessariamente, você pode se comunicar e isso nos grupos de estudo que eu participo, né? Que é um ambiente super tranquilo e dá para a gente praticar. Ih, travou. Será que foi só eu que travei? Você Voltou? travou para mim, voltou. Ah, voltei. Gente, a internet, ela fica meio instável, desculpa. Então, e dá para você sim praticar em ambientes seguros e assim, até teóricos, né? Que você não está passando por aquilo. Então, nesses grupos de estudo, por exemplo, que eu participo, eu trago às vezes alguma situação que aconteceu, né, na semana, no dia, que toda vez acontece alguma coisa, né? E aí a pessoa, né, dá a escuta, e aí a gente se parafraseia, porque aí quando a pessoa parafraseia, você vê onde está tendo julgamento, onde você, assim, digamos, errou, né, nesses quatro passos para a gente falar, poxa, eu quero mudar. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Você querer se conectar com o outro, você querer atender às necessidades do outro, né? E então dá para usar em qualquer momento, né? Respondendo a sua pergunta, acho que não precisa ser exatamente no momento de conflito, mas fica muito mais evidente Uhum. quando você está nesses momentos. E você vai dar, depois aqui, mais pra frente, você vai fazer um exemplo prático pra gente, né? Porque assim, né, gente, tá ligado? Esses quatro passos é o que você comentou, né? Tem que ir aplicando para conseguir realmente entender como que ele se encaixa.
Só que então antes, ó, gente, fiquem aí, não saiam daí, que daqui a pouquinho a Mari vai fazer exemplo prático aqui, que ela já preparou, afinal de contas, ela deu cursos, né, para a empresa sobre o tema. Eu quero conectar com um termo que até veio na pesquisa que eu fiz para as pessoas, né, para entender um pouco das percepções das pessoas quanto à comunicação não violenta, e veio o termo empatia, que a gente até falou um pouquinho sobre ele, e eu acho que tem alguns mitos ou algumas classificações que são importantes ter, porque, de repente, né, nos últimos tempos, empatia virou a palavra da vez, né, o queridinho, o sentimento queridinho, né? Então, conta pra gente o que você tem de observação sobre a tal da empatia e como que ela está conectada com a comunicação não violenta, de alguma forma. A empatia, né? Muita gente entende como se fosse se colocar no lugar do outro, né? Acho que isso vem também muito da questão bíblica, né? De a gente não fazer ao outro o que não gostaria que fizesse a si mesmo, né? Ou tratar o outro como gostaria de ser tratado. E assim, o que que a gente fala, né? Na comunicação não violenta e que eu acredito muito também. Nem sempre o que você quer, o que você acha que é bom para você, é o que o outro acha também. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, nesse lugar de se colocar no lugar do outro para saber as necessidades do outro. E não, acho que é melhor você perguntar o que que o outro quer, né, do que a gente falar, ah, se fosse eu gostaria disso. E aí levar aquilo como verdade, mas não necessariamente, né? Cada indivíduo tem as suas necessidades, os seus sentimentos, a gente é diferente um do outro. Então, é um cuidado que sempre a gente fala para a gente tomar, né? Quando a gente está se comunicando, de sempre perguntar, né? Uhum. A escuta, e mesmo na comunicação não violenta, né? A gente fala que são conversas empáticas, né? E essa palavra, eu acho que é uma palavra super válida, né? Empatia, mas a empatia eu acho que vai além, né, de você se colocar no lugar do outro, é de você escutar com presença e com verdade o outro. Uhum. E aí você realmente se conectar. No curso, né, também eu falo, né, eu aprendi isso, que a gente muitas vezes está escutando, né, o outro, mas na verdade a gente já está pensando no argumento que a gente vai usar para ou contrapor, ou a gente falar que a gente passou por uma coisa parecida, né, e na verdade não, o outro às vezes só quer ser escutado. E acho que essa técnica também de parafrasear, o outro também se sente muito acolhido, porque quando você se sente escutado, acho que é a melhor coisa do mundo. Assim, a gente faz essas práticas e é muito estranho até da Uhum. pessoa eu escutar alguém parafraseando e falar, nossa, mas realmente a pessoa me escutou, né? Parece uma coisa simples, mas não é, porque hoje em dia a gente está também muito nessa vibe de tem que ser muito rápido, tem que dar resultado e tem que ser objetivo. Não, às vezes é uma conversa só, a pessoa só quer se abrir, só quer compartilhar um sentimento, só quer ser escutado mesmo, né? Então É. acho que isso também é super válido. Então, aquela frase, né, Mari? Você vem e me conta alguma coisa, eu te falo. Sei exatamente o que você tá sentindo. Epa! Não sabe? É meu sentimento, como que você sabe? Tá sentindo, né? É o que a gente estava falando, né? Porque, assim, quase um assassinato, né, do sentimento do outro. A gente fala assim, não, você não pode estar sentindo isso. Imagina que você sentiu isso, porque eu não sentiria, né? Mas não, É. é o outro, é a verdade do outro, né? Então, uma coisa engraçada também que aconteceu num desses cursos, né? É que algumas pessoas falam, né? Ah, me relaciono com alguém, né? E, puta, achei esse curso animal, né? Funciona mesmo, tal, mas o outro tem que fazer, senão não funciona. E não, assim, imagina, né? Que todo mundo vai fazer o curso e aí todo mundo vai conseguir se comunicar. Eu então vou esperar que o outro me escute para também escutar o outro. E não, é uma vontade sua. Então, assumir essa responsabilidade de que você vai ser o primeiro realmente a dar esse passo da escuta, né? E da vulnerabilidade, de você ser o primeiro a dar esse passo em conectar, do que esperar o Sim. outro. E Mari, pensando na sua experiência, né? Você fez. Quando que você fez esse curso? Pelo menos uns 2, 3 anos atrás, provavelmente. Faz uns 2, 3 anos, é. E qual que foi a mudança que esse curso e que essa metodologia, essa forma de pensar mudou nas suas relações? Olha, vou ser bem sincera, assim, eu estava, né, no começo do curso, eu via o poder que isso tinha
E aí eu comecei a aplicar muito, assim, no trabalho, em todos os lugares, né, esse negócio de ser vulnerável, de falar de sentimentos e me conhecer melhor. Mas como todo ser humano, assim, a gente é feito de altos e baixos, né? Uhum. Então, em certo momento eu deixei, né, de também fazer isso, eu não estava me sentindo confortável para me vulnerabilizar só que assim, isso mudou minha vida no sentido, eu sei, quando eu penso em me conectar com o ser humano, né, quando eu penso em é, me comunicar melhor, né, e eu Uhum. quero me aproximar das pessoas, eu sei que existe essa técnica, eu sei que existe essa metodologia e que ela funciona, né? É muito difícil. Tem dias que você não tá legal, tem dias que, né, não acontece. Mas mudou minha vida no sentido de, nessa época que eu comecei a me aprofundar bastante, a fazer os cursos e me conectar com muita gente também, que é uma rede de apoio, né, na verdade, que você tem, que você conversa sobre isso, você troca experiências. E então mudou muito, assim, no trabalho, eu falava como que estava me sentindo, que para mim era um tabu eu falar, tô triste, fiquei chateada com aquele momento que você me falou, aquilo naquela reunião, eu não gostei, me senti insegura. Então, foi uma quebra de tabu e ao mesmo tempo eu via como isso conectava, né? Foi motivo de piada, né? Foi assim, tem de tudo. Por Tem que de motivo tudo. de piada? De piada, lá vem ela com esse negócio de comunicação não violenta, né? Ai, lá vem ela. Nossa, cadê a sua comunicação não violenta, né? Quando eu não era tão Tô me adepta, sentindo. né? Não, Tinha- e Mari, e só um parênteses, porque assim, tem muitas pessoas que estão nos assistindo que te conhecem, mas para aqueles que não te conhecem, Mari, gente, tem 20 anos de carreira aí no mundo corporativo, na área financeira, tá? Ela não é da área de pessoas, já é da área dos números. Então, eu acho que talvez até isso deve ter sido também, né, Mari, algum motivo aí da piada, né? Quando junta tudo isso, né? Pois é, e assim, as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Imagina a Mari da noite pro dia falar assim, nossa, fiquei triste com essas, né, com as coisas que você me falou. Tipo, triste? O que você está falando aqui no ambiente de trabalho, né? Então, acho que passou por esse momento também de coragem, né? De você falar o que você está sentindo e, assim, receber dessas piadas e também levar numa boa, falar, não é a pessoa não está no mesmo lugar que eu, né? Não está nessa mesma vontade, não está nesse mesmo momento que eu e tá tudo bem, né? Sim. Logicamente, né? Que às vezes você fica pé da vida, você fala, nossa, mas por que, né, que essa pessoa vem me falar, né? Eu tô Tô aqui tentando, tentando trazer a paz na conversa, tô sendo ainda agredida de já vai graça. tudo pro inferno, é. Às vezes, É. Exato. E Mari, e uma coisa assim, a única coisa que eu sei, você me corrige se eu estiver correta, eu não, esse passo, essas quatro, a observação, vamos falar de novo, é observação, sentimento, sentimentos, pedido, necessidades e o pedido. necessidade e pedido. Então, esses quatro passos. Daqui a pouquinho você vai dar um exemplo mais prático para a gente sair daqui, pelo menos com um guia, né? Algum exemplo para a gente tentar memorizar e aplicar de uma forma no começo mais uma metodologia mais quadrada, mas depois para ficar mais simples. Mas o que eu sei de comunicação violenta, aí você me fala se está dentro do conceito, talvez seja só um pedacinho, que é muitas vezes quando você está no momento de conflito com alguém, talvez mais simples em relação de trabalho, às vezes em relações afetivas, que talvez a gente tenha mais espaço para as DRs da vida, né? Que é muitas vezes você chegar e falar assim: nossa, Mari, você me ofendeu de um jeito. Essa é uma forma. A outra é: Mari, eu me senti muito mal com isso que você me falou. Essa pequena mudança de você mudar a sua frase ou a orientação do sentimento para você e não na acusação, tá dentro da comunicação não violenta? Total, 100%. Essa é uma das partes, assim, que eu acho que mais me chocou, assim, do quanto a gente confunde sentimento, né, com julgamento. Então, no começo lá do exercício, a gente falava assim: ah, como que você está se sentindo? Né? Era uma pergunta e que para mim eu ficava desnorteada, porque eu não sabia. Eu falava sempre: ah, eu senti raiva, senti tristeza, senti medo. E assim, tem uma infinidade de sentimentos, só que o que não é sentimento é o julgamento que você faz sobre o outro. Então, por exemplo, alguém gritou com você, me senti ofendida. Não, isso não é um sentimento, né? Porque isso é uma ação que você acha que o outro fez sobre você. Eu me senti Uhum, julgada. Mas quem disse que o outro quis te julgar? Então você pode ter se uhum, sentido,
né, com medo, chateada, ameaçada, ameaçada não, ó, é tão difícil, porque assim, a gente tá tão enraizado esse negócio de que Ah, então eu tô a errada, eu ação não que... fiz certo o exercício, então. Eu tô Não, então, julgando, mas então. foi um bom exemplo. Me senti ofendida. Tipo, não, talvez o outro não quis te ofender, né? Uhum, Aí quando você fala, você me julgou, você me ofendeu, você, né? Então é uma coisa que você já está tomando o princípio de que o outro fez aquilo para te causar um efeito. E o que uhum, é recomendado, né? E o que a teoria da comunicação não violenta fala é que você pode falar a partir do seu sentimento, né? Assim como você, o seu sentimento é verdadeiro e ninguém pode questionar que você não estava sentindo aquilo, uhum. né? Você também não deveria falar que o outro te julgou, ou te machucou, ou te ofendeu, né? Porque aquilo é uma ação que o outro fez e você não tem domínio sobre aquilo. Então tá Uhum. correto, assim, o exemplo está correto, mas o quão a gente faz isso no dia a dia? Você fez isso comigo. Mas quem A disse, gente né? geralmente fala você fez, né? A gente não geralmente fala eu me senti assim, né? Talvez assim, me senti triste por quando você falou Sim. isso. Aí tá certo. Fiquei chateada, me senti É. chateada quando você gritou, né? Agora, me senti ofendida, né? Me senti maltratada, né? Não quer dizer Aí que o já tá outro na, quis no aí já tá na julgamento. agressividade. É. E É, Mari, aqui já veio um comentário aqui muito bom da Mi, que eu concordo, tá, Mi? Vou falar aqui que ela falou assim: precisa entrar nesse grupo da Mari de qualquer maneira, no grupo da escuta. E aí depois tem uma outra pergunta aqui que eu vou te fazer mais no final, que é com relação aos cursos que você fez, que eu acho que aí você pode falar sim. também no final. Mas acho que agora, como a gente já deu essa esquentada aí do tema, eu acho que a gente pode ir para essa parte mais prática. Você tem algum exemplo para a gente dar, se você tem aí da sua didática? Tem, tem. Tudo bem? Gente, eu Então, vou ser a cobaia aqui, né, do curso, você vai mas ser a cobaia, aí não se sinta julgada. gente, não me julguem, tá? Vocês podem mandar aqui me sentir representada. Ó, eu vou pegar, na verdade, sim, eu vou fazer um exercício de observação, tá? Certo. Então, eu vou pegar esse objeto aqui e eu vou Voltou. falar o que que você vê, né? O que que você descreve para mim esse objeto. E aí Tá, a gente vai falar o que que foi realmente, né, na teoria da comunicação não violenta, o que que é uma observação, o que que não é. tá bom. Aí eu vou falar o que eu estou observando, é isso? O que eu vejo, Isso. tá? Bom, eu estou observando um controle remoto, aparentemente de uma Smart TV. Já vi que tem um OKzinho ali no meio para clicar no Smart TV. Botãozinho liga e desliga. É um controle que está próximo do meu. Então eu conseguiria mexer aí. Já errei tudo, né? Pela risada. Não, não, mas escreva mais, escreva. Tá. Ele é preto, é um controle preto. Vejo que tem uns tamanho bom, né, para apertar, né, porque tem uns samplitinhos, né. É colorido, didático, já vejo direto onde que liga e desliga, essencial. E é isso que eu vejo. E ele tá aí, né, nas suas mãos. Beleza. Geralmente a gente faz com algo mais vivo, tipo uma planta, tal, porque ela remete a coisas mais, mas eu não tinha uma planta aqui, que nem tô em casa. Mas sabe, uma observação só, né? Porque quando você olha para alguma coisa, né? O que que é uma observação descritiva, né? Só conceitualmente falando. É uma observação que você faz vendo tudo o que todo mundo vê, Uhum. né? Então isso serve para tudo, serve para quando você olha uma planta, quando você olha uma situação. Então quando você enxerga uma situação, você vê fatos e você vê algo que é um juízo de valor, né? Uhum. Então você viu esse controle, você mesma falou, né? Falou assim, é parecido com o meu, então para mim é didático, é fácil de utilizar, né? Uhum. Isso é um juízo de valor porque é seu, né? Nem Sim. todo mundo vê e fala, poxa, é fácil, né? É porque é familiar para você, né? Sim. E assim, preto, beleza? Todo mundo vê que é preto, todo mundo vê que tem botões coloridos, né? Todo mundo vê que tá na minha mão, né? Então, o quanto que a gente consegue também fazer isso com as situações, né? E também com qualquer coisa que a gente observa, né? E a gente vê que é factual. Às vezes a gente está contando uma história, né, para alguém
e a gente conta com muito juízo de valor, né? Geralmente a gente conta falando, ah, fulano fez isso, isso e isso, ah, eu achei que a pessoa estava desesperada, né? Uhum. Então, o quão mais descritivo a gente conseguir ser e que a gente consiga se comunicar da forma como todo mundo consiga enxergar, né? É melhor, porque isso aproxima, né? Uhum. Então, quando a gente fez o exercício com a planta, por exemplo, eu falei, assim, eu olhei a planta e falei assim, nossa, tinha umas folhas murchas, né? Eu falei, vejo vida e morte aí. Então, tipo, ninguém viu vida e morte, né? Outras pessoas viram, sei lá, melancolia, sabe? Então é muita coisa que não dá para negar que a gente bate o olho em alguma situação, alguma pessoa e a gente julgue. Isso é nosso, é natural do ser humano, mas o quanto a gente consegue silenciar, né, esse julgamento, porque a gente sim quer uma opção, uma escolha, a gente querer se conectar com o outro e a gente conseguir fazer uma avaliação descritiva da situação, da Uhum. pessoa, de tudo, né? Então, isso é um primeiro exercício só, que é o da É, observação, mas quando se trata de situações é bem mais complexo, né? Do que um sim. objeto. Se com um objeto já é difícil, imagina uma situação. Sim. Mas aí, por exemplo, para quem está assistindo a gente e achou muito legal, mas viu o controle e não conseguiu aplicar, sei lá, numa situação de conflito no trabalho, olha, no trabalho. Então, você Uhum. vai para uma reunião, um tá com. Tem que tomar uma decisão, e aí tem uma pessoa que está no lado A e eu estou no lado B, digamos assim, né? Do ponto de vista das recomendações para se tomar nessa reunião. Como que você poderia dar de dica, né? Não vai dar para fazer, não sei como que é a sua didática, mas se tem alguma dica que a gente consegue já levar para o trabalho amanhã. Na prática, né? Eu vou É, dar duas dicas, assim, tá duas bom, dicas de trabalho e uma pessoal, né? certo. No trabalho, o que que a gente procura fazer, né? Sei lá, tem duas áreas. Eu sou financeira, então eu tenho muito contato com marketing, por exemplo, e vendas. Certo. Aí, finanças também, né? Então, finanças está lá, olhando para rentabilidade, né? Então, gente, precisamos reverter a ação que a gente perdeu market share aqui, né? Em determinada marca. Então, a gente precisa reverter esse cenário porque a gente está perdendo espaço no mercado. Aí, né, vem o time de marketing, apresenta as propostas, né? Aí a área comercial, né, tá querendo fazer a venda, precisamos de mais desconto, né? Meio familiar, né? Gente, Precisamos de mais quem se desconto, identificar aí é qualquer super semelhança. fictício esse exemplo. E aí tá lá o financeiro no meio. Então, como que eu, como financeira, tento ser a mais descritiva possível? Então, eu observo qual que é a situação. Estamos perdendo market share. Temos um budget limitado. Precisamos entregar resultados não de curto prazo, de longo prazo também. Então, vamos observar qual que é a situação e ver qual que é a melhor recomendação nesse sentido, né? Então, a gente conseguir observar, né? Aí eu não estou falando tanto de sentimentos, porque a gente está falando, né? Lógico que tem pessoas que estão por trás, né? Então, tem Sim. sentimentos envolvidos ali. Então, o meu bônus que está atrelado à margem, o meu está atrelado a vendas. Então, tem tudo aquilo no meio do caminho, né? Então, o que eu procuro fazer observar qual que é a melhor recomendação no momento que a gente tem com as informações que a gente tem, né? E Uhum. aí falar como que eu lidaria com isso, né? Observando né, todas as variáveis que foram colocadas na mesa, né? Uhum. Então, aí muito mais focada nessa observação, mas é lógico que alguém pode vir também com uma necessidade dela de falar, poxa, eu preciso, né, de mais, por exemplo, mais investimento, porque eu estou tendo uma dificuldade muito grande com o meu cliente. Sei lá, faz 3 meses que eu não ganho variável. O que vocês Uhum. acham dessa proposta que eu também vejo uma necessidade de alavancar aqui as vendas nesse setor e tem uma proposta de Uhum. PPO, sabe? Então, podem surgir variáveis. Eu também, como financeira, posso falar assim, pessoal, eu tô me sentindo pressionada agora, né, por essa situação, né, de decisão, então talvez eu precise de mais tempo, né, para analisar e uma variável que está faltando aqui que é X. Né? Alguém poderia me ajudar com isso? Eu preciso, né, Uhum. minha necessidade agora é de mais segurança para tomar uma decisão.
Ou Então, seja, sai um mesmo no pouco do ambiente. embate, certo? Também tem um pouco disso, né? De tentar chegar numa solução, né? E não talvez ficar o tempo todo um tentando puxar para o outro lado, né? Talvez olhar para um terceiro campo, talvez, que seja um meio do Sim, caminho, alguma coisa e que é se muito possa conciliar. importante, só que é muito importante levar em consideração, né, todas as necessidades que estão lá na mesa, né? Tem a necessidade da companhia, que é uma, né, é um ser, né, é uma organização também que tem necessidades, tem as necessidades das pessoas que estão lá, das áreas que Uhum. estão lá, então é um monte de necessidade, os sentimentos das pessoas que também estão envolvidos lá, né? Às vezes você vê a pessoa, sei lá, não dormiu essa noite porque o filho estava doente e não conseguiu fazer uma análise, sabe? Então, se você não souber também ter essa agora empatia, né, no sentido de, poxa, fulano nem trouxe as informações, calma, né? Vamos Uhum. entender o É, que está acontecendo, né? E aí tomar a melhor decisão. Aí levando em consideração também o tempo, né? O que a gente tem na mão para a gente conseguir atender a maior parte das necessidades. Vai sim. chegar uma hora também que não vai atender todas as necessidades, mas o que estiver melhor satisfeito para todos é o que deveria ser feito, né? A gente sabe que não acontece bem assim, né? Mas é o que a gente busca na teoria da comunicação não violenta. Boa. Então, gente, então esse foi um exemplo, né, muito fictício, né, Mari, no ambiente corporativo, uma situação Isso. super hipotética. E aí, até aqui a Cris Bente. Cris, saudades de você. Ela já mandou um Ah, kkkk aqui, Cris. então ela viu também que é, né, qualquer Alguma coincidência, familiaridade. qualquer familiaridade, mera coincidência. E aí tem a Tina Karine também aqui, que ela colocou boa noite, meninas, sua amiga da Mari. E no Espiritismo chamamos isso de reforma íntima. Muito legal. Acho que foi alguma coisa que Ai, você comentou. Tina. Hum. Bom, mas agora. Eu ia dar um exemplo pessoal Ai, também, né? Que é, aí de exato, amiga, amizade, assim, pessoal. né? É. Então, geralmente, né? Eu acho muito legal esse exemplo porque a gente, eu me vejo bastante, assim, né? Quando a gente fala para os nossos amigos, né? Falando, poxa, você nunca vem na minha casa. Eu vejo aí as meninas postando, todo mundo junto. Aí eu falo, poxa, mas por que você nunca vem na minha casa? Eu sempre te chamo e você nunca vem. E aí, quando a gente se comunica assim, meio que afasta. Você fala, poxa, não, já fui, sei lá, 2 vezes. Como nunca? Nunca há muito tempo, né? E aí, qual que é o sentimento que está por trás? Na verdade, sinto a sua falta. Eu gosto de você, eu gostaria da sua companhia. É tão difícil pra gente, né, falar isso, que às vezes a gente se comunica dessa forma, do tipo, agressivamente falando, você nunca vem. Eu te chamo, não te chamo mais. Também você Tem nunca tempo vem. para todo mundo, menos para mim, né, Mari? Consegue, né? Tipo Vejo isso, né? você aí viajando com todo mundo, mas aí quando é pra vir na minha casa me falar um oi, tomar um café, você não vem. Agora muito menos, né? Mas você não me dá É, atenção, não. Eu tenho essa necessidade da sua companhia, da sua atenção e sinto a sua falta. Então eu fico muito triste quando você não atende aos meus chamados, né? Mas parece frágil isso, né? Porque você fala, nossa, mas eu vou me rebaixar. Não, é o que você está sentindo. É bonito falar isso, é bonito você ser vulnerável e falar, gosto. Gente, por que que a gente tem medo de falar que gosto de você, sinto a sua falta? Né? É tão bom quando a gente escuta isso. Se alguém fala isso pra mim, eu falo, nossa, eu também sinto a sua falta, eu também gosto muito de você. E nem tinha percebido, talvez, que tinha essa necessidade sua, então por isso que eu estava talvez priorizando as coisas, mas claro, né? Então, sim. quanto mudar uma palavra aproxima ou afasta, né? Nossa, mas olha, a Sofia tá aqui, gente. A Astrocer tá aqui. Me identifico super e a vulnerabilidade conecta. Nossa, Mari, e é muito isso, né? Porque assim, acho que aí sim também tá ligado com certeza com o que você trouxe de autoconhecimento. Porque se a gente não sabe o que a gente tá sentindo, né? E muitas vezes é isso, né? Até a Ana Portugal veio aqui falar com a gente, né? Ela é psicóloga. E ela falou, às vezes você tá irritado durante o dia, aí você já começa aquela irritabilidade com as pessoas da sua casa. E qual que é a causa raiz, né? Porque às vezes não é simplesmente você fazer alguma coisa para ficar mais relax. Peraí, mas o que me causou a irritação? Porque senão você vai só se distraindo, né? Putz, tô irritada, então eu vou, sei lá, vou sair para caminhar, para correr, para eu deixar de ficar irritada. Tá, mas o que causou a irritação, né? Então, eu acho que também tem muito disso, né, Mari? Como que a gente vai se treinando para primeiro perceber como a gente está se sentindo com as situações, porque antes de expressá-la, né, de você, que também já é um próximo passo, né, de você
tô morrendo de saudade de alguém, né? E quem ainda tem, né, relacionamentos, principalmente às vezes de início ou não, né? Tem gente que tem dificuldade de falar dos sentimentos mesmo. Então você precisa saber o que está sentindo, né? Para depois você quebrar o desafio, né? Essa barreira para conseguir falá-lo, né? E às vezes a gente vai errando mesmo, né? A gente acha que sentiu aquilo e aí você faz um pedido porque a sua necessidade naquele momento era um, só que depois a pessoa talvez não atendeu e você viu que não, ok, não era tão, né? Não era uma necessidade na verdade, era outra coisa, né? Então a gente só praticando a gente vai errando e vai se conhecendo e vai corrigindo, né? Então a gente também ficar muito nessa de, não, primeiro eu vou ter uma certeza absoluta do que eu estou sentindo, para depois eu, né, fazer um pedido e me expressar, eu acho muito difícil funcionar assim, né? Porque só depois que você se coloca no mundo, né, e se expressa, você consegue ver se aquele sentimento, aquela necessidade eram reais mesmo. Por isso que eu falo assim, esse negócio, o fluxo, né, os 4 passos da comunicação não violenta são super simples. Aí você Então, fala, vamos lá, vou pronto, repetir. achei a É. mina de ouro. Aí depois você começa a ver que, nossa, é a coisa mais difícil do mundo, porque aí depois você fala, não, porque eu não observei direito, porque não, então aquele sentimento não estava, não era real, né? Aquela necessidade, não era uma necessidade, era uma necessidade do ego, não era uma necessidade real. E aí quando o outro veio e negou para mim, aí que eu percebi que não era. E aí depois você fala, não, talvez eu me anulei, né, para não sentir essa necessidade para atender o outro. Então até onde que vai realmente o que eu estou precisando e o que eu quero entregar para o outro. Então vira um negócio, por isso que Um assim balaio. é um balaio e aí depois você volta de novo para você. Então tudo que você, né, se expressa no mundo depois volta para você. Então é a ferramenta muito poderosa mesmo de autoconhecimento, porque aí você vê exatamente assim onde que você é, errou, né, no sentido de tipo, achei que sentia aquilo e não era aquele sentimento, achei Uhum. que era uma necessidade do outro e o outro também não tinha clareza da necessidade, fui atender todas as necessidades e mesmo assim não Uhum. satisfez. Então tem todo esse conhecimento. E isso que é o mais interessante, né? Que aí você vê a individualidade de cada ser, mas o quão semelhantes nós somos também nas nossas Sim, necessidades e nos nossos sentimentos, né? com certeza. Bom, então repassando, porque, né, para a gente poder aprender, então a gente tem a observação, a gente tem o sentimento, a gente tem a necessidade e o pedido. Ah, Exato. tô vendo uma aluna. É, bom, e Mari, então assim, agora para quem tem interesse de aprofundar mais sobre o tema, e aí aqui a Mi, ela perguntou aqui, a Michelle, tá, o Mari, que você a conhece, ela perguntou Sei. sobre do curso que você fez, você pode dar mais detalhes do curso que você fez em termos de carga horária, de dia da semana, se você tem algum detalhe, sei lá, de investimento, que o pessoal ficou interessado. Então, assim, e também Sim. quais outros caminhos que você indica para esse aprofundamento, até porque aqui a gente está fazendo um teaser, né? Uma pílula dentro de tudo que se precisa aprender e praticar, né? Com certeza, que nem eu falei, acho que são quase 3 anos aí que eu já fiz o curso básico, levei um monte de gente, assim, sempre quando você fala, o pessoal fica super interessado, porque acho que é um tema que está muito latente, né? Então eu fiz o meu curso de formação, né, de curso básico em comunicação não violenta na Kiaiuna, aí depois a gente coloca aí o site da Kiaiuna, então tem turmas aí que estão surgindo. Primeiro você faz o curso básico, né? Porque aí é todo esse fluxo, né? E na prática também a gente faz muitos exercícios práticos e sempre tem gente para trocar, então é bem rico, né? Porque nunca. Eu fiz várias vezes, e aí toda vez é diferente. Você tem um insight diferente, você tem uma troca diferente, então é muito bacana. E a carga horária. É, ou é um dia inteiro, né? Mais ou menos um dia inteiro, né? Com intervalo para almoço, assim, num dia da semana, num dia de final de semana. Mas também tem o curso que faz em 2 dias da semana. Aí, no final da tarde, são mais ou menos umas 4 horas, 3, 4 horas por dia, né? Então, dividido em 2 dias. Então, é bem, assim, é bem leve, né? Porque às vezes você acha assim, poxa, o dia inteiro, mas como você mescla muito essa teoria com a prática, né? E aí a gente vai trocando e tem pessoas, né, pra gente trocar também, passa voando. E aí também fiz o curso de especialização também lá na Kiaiuna, né? Porque aí a gente se aprofunda
né, em cada etapa, né, nesses 4 passos. Então, eu fiz o curso de observação, o de sentimentos, o de necessidade, de pedidos. É, eu acho que teve um que eu não fiz, não, mas como eu já vi bastante, Uhum. mas aí tem esse curso de especialização, que aí você vai focado em cada um desses passos, né? Porque é bem amplo, né? A conversa que tem. A gente entra numa lista de sentimentos, por exemplo, uma lista de É. necessidades. Então é bem rico também. Também tem toda a parte teórica e a prática. Além disso, né, tem, né, o pai da CNV, que é o Marshall, né, Marshall Rosenberg, que é o cara que inventou essa teoria, e é bem interessante, assim, que ele né, escreveu esse livro e fez muito campo, né, na época de guerra. Então, era o Uhum. ambiente mais hostil que tinha, né, que as pessoas estavam totalmente descrentes da humanidade, né, porque estavam em ambientes de morte, né, de disputa de terra, de tudo isso, e ele falava sobre comunicação não violenta, sobre aproximação. Então é bem interessante mesmo, assim, ler esse livro. Tem outros livros dele também que tratam sobre o mesmo tema, mas que sob uma outra ótica, né? E também tem os grupos de estudo, que aí eu participo também, né? Depois você faz todos esses cursos de comunicação não violenta, o básico, os aprofundamentos, né? E também não precisa fazer todos, mas dá para participar dos cursos. E aí o curso é dividido em dois, né? Os grupos Uhum. de estudo, que aí você pega um livro, né, sobre o tema, a gente vai repassando os pontos, vai trocando e falando de experiências. E aí também tem as trocas, as práticas de comunicação não violenta, que é onde a gente leva algum tema do dia a dia, que a gente fala como que a gente se sentiu, parafraseia, a gente fala quando teve julgamento. Então é muito bacana porque fica vivo, né? E é aquela rede de apoio que eu falei, né? Que é muito Sim. necessário quando a gente está querendo fazer essa mudança mesmo na gente. É. Até isso que você comentou de parafrasear, eu geralmente faço isso, mas não nesse sentido, né? Eu faço isso quando eu tô testando, sei lá, quando eu falo alguma coisa com a minha mãe e ela não tá prestando atenção, o que que eu falei? Então, assim, já é um violento, né? Já manda, me fala o que eu falei. Me prova que você escutou. Esse é o parafraseando. Eu tô ajudando minha mãe a parafrasear, olha que bacana, não funciona, né? O que que eu falei? Aí a pessoa vai lá e repete direitinho. Você fala, ah, moleque. Então escutou, E escutou. aí tá escutou, então pelo menos a escuta tá ativa. Ô Mari, e veio aqui também alguns comentários, peraí que eu cliquei agora saiu. Mas acho que foi a Tamara que falou aqui que ela teve, ela percebe, aqui, peraí, Tamara, isso. Nossa, já usei Tá. várias vezes o contrário, a comunicação violenta e não fazia ideia. Então já veio o comentário. Aí o Diogo está participando aqui, Mari, e trouxe uma pergunta, que eu acho que ela é uma pergunta boa para a gente ir para o final. E aí, pessoal, a minha pauta já esgotei, que a Mari já falou tudo com maestria. Então, a gente tem mais alguns minutinhos para quem quiser mandar perguntas. Então, vou mandando aqui que eu seleciono para passar para ela. Eu só não vou abrir o chat, senão vai ficar tudo na cara dela. Então, a pergunta do Diogo, Mari, qual a melhor forma de implementar no dia a dia? Então, dá mais aí um guidezinho aí para uma pincelada de uma dessas partes que você acha que é mais simples pra gente que não fez o curso, né? Eu não acho que é simples nunca, porque é você dar esse Então. primeiro passo, né? É o primeiro passo, assim, para mim é muito difícil dar esse primeiro passo de você falar como que você está se sentindo. Então, a gente também na empresa, né, a gente foi muito educado, né, na nossa sociedade, a gente ser pessoas que sabem de tudo, né? A gente dá conta de tudo. Então, a gente chegar numa reunião ou para alguma pessoa, mesmo que seja one-on-one, assim, chegar numa pessoa e falar assim, olha, não, né, fiquei triste, ou mesmo feedbacks bacanas também, né, de falar, ó, me senti muito feliz, né, com a forma como você falou. Às vezes a gente esquece, porque a gente quer, né, fazer muito, entregar resultado, é isso que é reconhecimento, é isso que está em pauta, então a gente tomar esse primeiro passo, né? Então o Diogo que fez essa pergunta, eu acho que ele faz muito isso, né? Às vezes a gente não percebe que a gente faz, mas a gente dá esse primeiro passo de falar, ah, eu penso dessa forma. Ah, quando você fala assim, eu fico chateado. Eu acho que eu penso, né, diferente. Eu gosto de avaliar as pessoas de uma forma diferente, né? Eu acho que as pessoas têm que, realmente, pelos resultados que elas
entrega, mas também pelo impacto que ela causa no ambiente de trabalho, acho tão relevante quanto. Então, a gente ter a coragem de tomar essa iniciativa, acho que é o primeiro passo, né, da gente ser o exemplo, né, da Uhum, gente sim, ser, se a gente acredita que essa comunicação não violenta e essa proximidade com as pessoas funciona, a gente tem que ser o exemplo e não catequizar também, né? Eu acho que eu que sou, essa que é a ideia, né? Quem começa a fazer, é, às vezes tem gente que, ou tá na terapia, ou tá num processo de autoconhecimento, e aí já quer, senta aqui que eu quero te contar o que eu já aprendi. quer, é aquele negócio da empatia lá que a gente estava falando, o conceito de o que é bom para mim é bom para você. E aí a gente Exato. acaba impondo isso para os outros. E não, às vezes É, a gente é inspirador só pelo que a gente é. exato. Então, o primeiro passo acho que é a gente ser a gente mesmo, né? É Então, quanto muito mais. você que aí traz o impacto. E Mari, e você acha que até essa questão que você falou agora de empresa e a gente falar de sentimento, você acha que até a gente está um ano, né, praticamente vivendo uma pandemia, acho que grande parte da gente que está aqui trabalhando de home office, em calls infinitas, você acredita que até falar como a gente está se sentindo, eu pelo menos sinto um pouco isso, agora que você está trazendo me veio à cabeça. Você entra numa reunião e aí, assim, por exemplo, você vê pessoas, sei lá, você vê um diretor, vê um gerente, vê o estagiário, vê o analista. Você tá vendo a pessoa numa intimidade muito maior, porque você tá falando com ela dentro da casa dela, né? Então, de repente, entra o filho. Cara, quem nunca, né? Tá no meio da reunião, aí aparece uma carinha, aí todo mundo lá, assunto super tenso, aí aparece uma carinha, todo mundo, oi! Tipo, já quebra. Então, assim, eu acho que, na minha perspectiva, tudo isso que a gente está vivendo, que aflorou muito todos os sentimentos possíveis, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, né, que agora é esse ambiente online, eu acho que de alguma forma está ajudando a gente a falar um pouco mais do que a gente está sentindo, né? Porque ainda que seja o sentimento coletivo dessa pandemia, você tem uma perspectiva similar nesse aspecto, do antes e depois, nessa fala, né? Ou no seu não, você continua vendo as pessoas sem falar muito de si ou de como está se sentindo. Eu acho que tem os dois lados, assim, eu acho que a gente realmente teve esse negócio de entrar na casa, né, das pessoas, ver família, ver as crianças entrando na câmera, né, e deu essa leveza, mas ao mesmo tempo a gente entrou numa vibe de um zoom atrás do outro, né, e aí a gente tem que ser super objetivo, porque aí termina uma reunião, já começa outra, e aí a gente não faz mais aquela parada, né, no meio da reunião, ou chegou na reunião, na sala de reunião, você pergunta, e aí, como você está? Como que passou o final de semana? A gente não tem, né, parece que tem essa sensação de que não tem mais tempo para isso, né? Então você entrou numa É, sala, começa a reunião e meia hora termina. Então, a gente poderia também, né, tirar um tempo, né, 2 minutos que seja, para perguntar como que você tá. Marca uma reunião, né, para é, falar sobre, para conversar com a sua equipe, né, perguntar como que vocês estão, como que vocês estão se sentindo nessa pandemia, como que estão as coisas na sua casa, a saúde da sua família, né, porque isso, assim, agora a gente tem que fazer isso de uma forma diferente. Que antes era mais intuitivo, né? E você encontrava com as pessoas. Eu acho que agora a gente poderia fazer de uma forma mais planejada até, né? De a mais gente estruturada. marcar, mais estruturada. Ou ter algumas práticas. Vamos pegar os primeiros 5 minutos. Outro dia eu vi uma pessoa do trabalho falou, tô tentando adotar isso, então vou pegar os primeiros 5 minutos para falar, para conversar. Como que vocês estão? Como que vocês estão se sentindo? Como que está o ambiente aqui? É muito importante isso, porque vira um negócio tão automático, né? Da gente Então, entrar numa reunião, resolver as coisas e imagine, sair, próximo, tchau, tchau. próximo. Tchau, tchau. Eu não sei nem quem mais é aquela pessoa, né? E eu sempre fui muito de fazer, né? Você pode ver aqui as pessoas que estão. Eu sempre fiz muita amizade. Amizade de ir na casa, né, um do outro, de viajar junto, todo mundo, né? E acho que eu sinto, né, pelo menos que nessa pandemia eu não conheci mais ninguém novo da empresa, sabe? Então, eu senti bastante isso. Eu achei que não. Eu falava, não tô indo aqui para trabalhar mesmo, não quero ficar fazendo amizade com ninguém. Não, mentira, eu sou totalmente contrário. E aí ficou muito mais evidente isso. Então, eu estou ainda procurando uma metodologia que funcione comigo para que eu consiga me aproximar mais das pessoas, que é o que eu gosto, que é o que eu quero, né? Sim, não, muito bom. E aqui já veio aqui da Flávia Novaes, graças a Mari conheci a comunicação não violenta, me ajudou demais. Mari Ah, foi fofo. excepcional. Olha, temos aqui A depoimento. Flavinha fez o curso básico de comunicação não violenta. Ela sempre falava, então tem um monte de gente que sempre me fala assim, Mari, eu quero fazer. E é no momento certo,
né? Às vezes não acontece, aí às vezes não pode naquela data, mas eu acho que quando a pessoa quer, se interessa e vê essa necessidade, como eu via, como entrou na minha vida foi muito assim, né? Quem me conhece também sabe que eu não sou a pessoa mais fácil de comunicação, né? Muitas vezes eu me vejo, que nem eu te falei, nesses altos e baixos. Mas saber que tem um caminho, né, para isso é muito, muito bacana, muito reconfortante, sabe? Então, eu acho muito interessante que tem muita gente que conseguiu, né, e que tem vontade de ir nesse mesmo caminho, que eu também Ah, acredito. ó, então eu vou abrir aqui, Mari, eu vou deixar os comentários aqui só para quem quiser passar alguma mensagem final para a dona Mari, que a gente já está chegando aqui no finalzinho da entrevista. E, Mari, eu quero te agradecer super, né, pelo seu espaço, esse espaço por você estar vindo aqui compartilhar o seu aprendizado, né? Eu acho que se tem uma coisa que você faz muito é compartilhar, né? É partilhar os seus aprendizados e com as pessoas que estão próximas. Então, eu acho que isso é muito rico e fico feliz de, né, estarmos aqui novamente falando sobre isso. Então, primeira coisa, eu gostaria de te agradecer, né, por isso. E inclusive, o tempo passou voando, tá? Porque passaram 50 minutos. Parece que passaram uns Meu Deus. 15, né? Pois é. Eu que agradeço muito, e você sabe que eu sou super fã desse canal e do trabalho que você faz, já te falei várias vezes isso, então acho que o mundo precisa mais disso, de gente que fale sobre o que é importante, assim, sobre o que é humano, e acho que abrir esse canal, assim, pra gente conversar, trocar e conectar as pessoas é o que realmente importa, sabe? Então, parabéns, torço muito, muito para que esse canal continue. Eu vejo todos os vídeos, eu comento todos, sou super fã também. Então, a recíproca é muito verdadeira e pode Ah, contar sempre comigo para com compartilhar tudo certeza, que. não. Dá pra gente, cada coisa que você fizer, você me conta que a gente já tem uma pauta. E aí, eu quero pedir pro pessoal que tá assistindo, tem aqui, oscilou bastante, veio bastante gente, subiu, a galera dá uma passadinha. Mas temos 6 pessoas aqui, então eu vou pedir, Mari, pra gente dar um sorriso e alguém dar um print pra gente e mandar, porque senão depois eu nunca consigo pegar um pedacinho que ficou bom. Alguém tá rindo, a outra tá assim, então falar já, gente, aí vocês mandam um print, manda pra Mari, manda pra mim, pra gente poder ter o registro, tá? Então vamos lá. 3, 2. Peraí, deixa eu pegar minha caneca, vai. 3, 2, 1. Bom, é isso. Espero que você ou eu Ei, receba uma mensagem, tá? Sinal que alguém nos ajudou aqui. Mari, obrigada. Cuide-se por aí. obrigada. Vamos nos falando. E fiquei muito feliz de poder bater esse papo e matar um pouco da saudade que eu tô de você. Também amei. Obrigada e vamos falando. Obrigada a todo mundo que Sim, esteve presente também. com certeza. Eu agradeço também a todo mundo. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Beijos.